Satie, já vou começar com você aqui, já te mandando uma pergunta muito gostosa de você responder. O que você entende que a Janja tem produzido em matéria de cultura? Qual é o legado da Janja, o legado cultural da Janja para o Brasil? Ó, já tem um legado, ela tem me feito rir bastante. Então a gente já pode qualificá-la como uma boa humorista, né? Porque é uma questão do bojo cultural. Olha, a Janja, infelizmente, ela se tornou. Ela conseguiu estragar a figura da primeira-dama. A figura da primeira-dama não é uma figura institucional. Não existe legalmente, constitucionalmente ou institucionalmente o cargo de primeira-dama. Ele também não é um cargo fictício, muito pelo contrário. Várias outras primeiras-damas tiveram papéis fundamentais na nossa sociedade. Por exemplo, para bem e para mal, né? A primeira-dama do presidente Fernando Henrique, ex-presidente, ela fez um trabalho profundo na questão da educação. Há quem diga que toda a doutrinação ideológica no Brasil começa a partir de um plano da primeira-dama, esposa do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil. A Marcela Temer, que foi a primeira-dama também do Michel Temer, né? Ela foi uma primeira-dama que ela tinha uma beleza, né? Uma pessoa muito bonita, e isso que a colocava em evidência. Não fez um trabalho assim relevante, pelo menos não foi divulgado e tudo mais, veiculado na imprensa, um trabalho relevante. A primeira-dama do Lula, a primeira-dama do Lula, essa ficou rica vendendo Avon. Todo mundo sabe aí o que aconteceu, né? Essa ficou rica vendendo Avon. Todo o patrimônio do Lula estava no nome dela. A Dilma não teve primeira-dama, né? Pelo menos que a gente não saiba, né? Pelo menos que a gente saiba. E agora, a questão da Janja, ela vem com uma questão muito complicada. Isso sem contar, perdão aqui, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela fez muito trabalho filantrópico, ela colocava as crianças dentro do palácio, ela trouxe e deu visibilidade ao cargo de primeira-dama, diga-se de passagem, né? Ela começou lá no discurso do presidente Bolsonaro, quebrando o protocolo, ela discursou em Libras. Então, assim, foi muito bacana, colocou ali um intérprete de Libras ali do lado, coisa nunca vista antes na história do nosso país, e ela teve um trabalho filantrópico, e ainda assim, ainda hoje faz esse trabalho filantrópico com crianças, adolescentes, com pessoas de rua. A primeira-dama Michele Bolsonaro, ela tem um coração muito no voluntariado e faz esse trabalho aí. Agora, a Janja, essa segunda primeira-dama do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa é um tipo de pessoa que ela coloca o cargo de primeira-dama bem lá abaixo. Eu corrijo aqui, porque o cargo, não existe cargo de primeira-dama, mas o que ela faz é algo inimaginável. Por quê? Ainda que não seja um cargo institucional, ela eleva essa condição porque ela tem mais de 10 assessores. Então, veja, se não é um cargo, por que tem assessor? E assim, os assessores dela viajam para tudo quanto é lugar com ela. E agora, né, como os escândalos das viagens, da Gravata Hermès em Portugal e de tantas outras coisas vieram à tona em razão da veiculação dessas notícias na imprensa, o que ela está fazendo? Para piorar a situação, ao invés dela falar assim, ó, a partir de hoje ninguém viaja comigo, vai ser só eu, não. Ela está antecipando a viagem. A última viagem agora para a Rússia, por exemplo, ela antecipou a viagem mais de uma semana. Não só ela, mas todos os seus assessores, ou seja, ela ainda está gastando ainda mais. A Janja virou uma piada. A Janja é uma pessoa intransigente, é uma pessoa deslumbrada, é aquele tipo de pessoa que não merece estar no lugar onde está, não tem os modos, a ética, a competência para exercer essa função, que, embora não seja cargo, é uma função nobre. Afinal de contas, é com ela que o presidente da República passa grande parte do seu tempo. Os conselhos acabam vindo dali, algumas decisões acabam vindo dali. E as decisões de Janja, eu finalizo a minha análise, ela tem sido decisões que têm gerado um balanço, um grande alvoroço e um tremor na base do PT, sobretudo a base trabalhista, old school ali do ABC Paulista, o petista trabalhista, aquela esquerda trabalhista. Não a esquerda da cultura woke, essa esquerda identitária ama a Janja, a feminista, a mulher, aquele discurso, né? Mas a esquerda trabalhista, old school, a lá José Dirceu, detesta. O núcleo duro do PT detesta a Janja. E a Janja desmentiu o Lula em rede nacional, porque o Lula disse que não foi a Janja quem disse nada, que a Janja não falou nada para o Xi Jinping, e depois, numa entrevista, ela acaba dizendo que foi ela sim, foi ela quem falou, e como mulher não vai permitir, onde ela estiver, ela vai falar.
Então ela está dando um recado desmentindo o seu próprio marido, bem como dando um recado para a cúpula do PT. Olha, eu consigo hoje colocar a Janja num lugar de destaque. Ela é a nossa camisa 10 do time. A gente precisa deixar ela falar. Deixa ela falar à vontade. Bate pênalti, bate falta. No nosso time você é titular, Janja. E você tocou no assunto que a gente vai entrar agora, que é justamente esse. A Janja, primeira-dama do Brasil, foi à China pedir para o Xi Jinping, né, o presidente chinês, para que ele censurasse o TikTok no Brasil. E a informação vazou, e aí o Lula ficou muito irritado e houve um desencontro de discursos, a Janja dizendo uma coisa, o Lula dizendo outra, e deu no que deu. A notícia corre solta e ela disse que vai continuar falando. Ela disse que ninguém vai cerceá-la. Apesar dela pedir o cerceamento da liberdade de expressão no Brasil ao Xi Jinping, ela não quer a sua liberdade de expressão cerceada de jeito nenhum. E a minha pergunta para a Juliana é a seguinte: Júlia, uma senhora sem qualquer senso de diplomacia internacional, sem ter sido eleita, inclusive, anuncia que não cessará os seus episódios constrangedores. E agora? Ela quer calar as pessoas, mas não admite ter a sua fala tutelada. Problemão, hein, Juliana? Tem várias coisas problemáticas na fala dela. Eu posso falar com propriedade, porque o meu pai, ele foi a pessoa responsável por abrir esse comércio Brasil e China há anos, pelo embaixador, o cônsul, todo mundo. Meu pai vivia sendo homenageado na embaixada chinesa, então eu convivi muito com os chineses, quando meu pai oferecia jantares, ou quando eles iam na fazenda do papai. São pessoas, chineses de negócios, chineses também ligados, né, enfim, lá ao presidente da China. Pessoas muito, muito corteses, eles são muito educados, são pessoas que eles seguem um protocolo formal com tudo. Por exemplo, toda vez que eu ia em alguns lugares, meu pai, eles perguntavam quem ia estar, toda vez que eles encontram alguém, eles dão um presente para a dama, entendeu? Ou a filha, toda vez que eu vou com o papai, eles têm todos esses protocolos, né? Eu fico pensando por que meu pai foi tão... Enfim, não estou aqui falando para falar do meu pai, mas para dizer essa coisa da China, por que ele foi tão feliz, né, e teve sucesso na trajetória dele entre Brasil e China, porque ele era um cara extremamente elegante e conseguia fazer essas relações diplomáticas funcionar. Aí a gente tem uma que não tem educação, que não é eleita, causa um constrangimento. Aí tem e outra coisa, um constrangimento errado, porque eu vou explicar uma coisa para vocês. O TikTok do Brasil, ele é comandado pela esquerda. Outro dia tinha um vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, onde o cara literalmente chamava ela de PU, falando a palavra e botava uma música. Não cai. Você da direita no TikTok pode falar um ai. Eu conheço pessoas que perderam a conta porque repostaram aquele vídeo do Nicolas Ferreira sobre o INSS. Então, é completo o algoritmo TikTok, e todo mundo que TikTok pode para você. Ele é da esquerda. O meu canal já foi derrubado 6 vezes no TikTok, tá? Por quê? Porque eu sou mais forte, né? Centro-direita, eles não admitem. Então, ela ainda falou uma besteira, que o algoritmo não favorece a direita, mas de maneira nenhuma. A gente sabe quantos influenciadores da direita que são perseguidos, principalmente no TikTok. Então, assim, é tudo errado. Essa mulher é toda errada. E eu posso dizer que eu acho que, literalmente, o Lula está gagá. E o Satia falou muito bem. A
gente teve Dona Ruth Cardoso, exemplo maravilhoso. Própria Dona Marisa, não é uma qualificada como moça, chamada Janja.